Olá pessoal, eu sou o professor Robson Santos e hoje estamos aqui para bater um papo sobre multiculturalismo, um dos temas contemporâneos transversais. Aliás, um tema que eu sou suspeito em falar por conta da minha pesquisa sobre cultura, que já se vai aí quase 30 anos. Gente, tempo passa, o tempo voa, e eu tô ficando velhinho para algumas coisas, mas para outras ainda estamos aqui a todo vapor. E falar de cultura, multiculturalismo é uma paixão. Aliás, quando nós falamos de cultura, se eu perguntar para você o que é cultura, você vai sair correndo procurando na internet? Vamos lá, Google, o que é cultura? Bom, é muito difícil definir cultura. São várias concepções de cultura, vários olhares dentro da antropologia. Então, para nós falarmos de cultura, nós temos que entender que ela tem um viés muito mais amplo do que a questão conceitual livresca. Por que eu digo isso? Quando nós pesquisamos cultura, nós escolhemos um caminho que pode passar, por exemplo, pela antropologia cultural do Franz Boas, pode passar pelos estudos culturais do Canclini, nós podemos olhar para algumas outras coisas do Stuart Hall, então temos vários autores. Então, quando nós falamos de cultura, nós temos eu vou usar entre aspas a palavra conflito, uma questão que passa, será que a cultura tem um viés biológico ou um viés que está presente nessa diversidade que nós vivemos? Eu poderia dizer que nós temos um pouco dos dois. Talvez o viés biológico interfira em alguns pontos, mas a cultura, ela reflete comportamentos e um desenvolvimento socialmente aprendido através do convívio entre um e outro. Então é muito complexo você dizer o que é cultura. O Raymond Williams, que também é dos estudos culturais, diz que a palavra cultura é uma das mais difíceis de se definir da língua inglesa. Eu diria que também da portuguesa, da francesa, da italiana, espanhola, porque é muito complexo. Para nós, o que nós temos que entender é que cultura é todo aquele processo desenvolvido pelas pessoas, por um povo, na transformação da natureza. A cultura tem essa associação com o trabalho, não o trabalho no sentido profissional, mas no sentido de labor. Porque cultura, ela vem do latim numa concepção agrária, no sentido de cultivo. Então a cultura de milho, a cultura de algodão que nós falamos, também tem a ver com a nossa cultura. Então algo que se desenvolve, que se cultiva, que vai aprendendo, vai ensinando, e com isso nós vamos nos transformando. Então, quando nós falamos em um mundo como o nosso, nós temos que levar em conta a questão dessa diversidade dos modos de ser, fazer e agir e os múltiplos comportamentos presentes quando nós olhamos para diferentes povos. Isso por quê? Porque nós temos algo chamado diversidade cultural, algo que lá atrás, nos parâmetros curriculares nacionais, nos temas transversais, nós víamos como pluralidade cultural. Essa palavra parece que dá uma coceirinha. Pluralidade cultural. Uma multiplicidade de culturas, de pensamentos, de forma de ser e agir, que leva em conta várias lentes, como eu costumo dizer, né? Que lente você usa para entender essa cultura, entender aquela? E às vezes eu estou usando a minha lente para tentar entender a cultura do outro. Porque a questão cultural, nós temos que entender que o campo da cultura, ele leva em conta que existem conflitos da cultura A com a cultura B, quando essas culturas se encontram, existem embates, tudo isso presente para nós pensarmos nessas intersecções das múltiplas culturas, das diferenças e da necessidade de se desenvolver uma tolerância mútua. Então vejam que o campo da cultura envolve você olhar para o outro. Hoje em dia, empatia virou uma palavra da moda. Todo mundo fala, tem que ter empatia. Mas você só vai ter empatia quando você desenvolver a alteridade, quando você reconhecer o outro, que muitas vezes, e na maioria, e talvez 99,9% das vezes, é diferente de você. Então é justamente nessa conjunção de saberes, de seres, que nós nos vemos diante dessa questão da pluralidade cultural. E com isso, quando nós falamos de empatia, alteridade, relativismo cultural, diversidade, nós temos que aceitar as diferenças entre as culturas. Quer dizer, ninguém vai se julgar melhor do que o outro em questões culturais. Aliás, eu acho que em questões humanas também isso é uma balela. Eu sou melhor que o outro porque eu tenho. Nós vivemos um tempo de teres humanos e temos que reforçar, quando falamos de cultura, os seres humanos. Então veja, essa questão do relativismo cultural diz que
que todas as culturas são importantes. Não temos uma cultura mais ou menos importante. Todas são, dentro do seu contexto sociopolítico, histórico e cultural, que nós não podemos descartar. Então, quando nós falamos da pluralidade cultural, quando nós falamos do multiculturalismo, que vamos chegar lá já já, no âmbito da educação, nós temos que pensar que nós, professores, temos que identificar, reconhecer, valorizar e incorporar as identidades plurais em políticas e práticas curriculares. É por isso que a nossa BNCC nos dá uma base para que cada município, cada rede desenvolva o seu documento curricular. E esse documento curricular precisa levar em conta o locus, o ethos, onde essa educação acontece, quem são essas pessoas, como nós podemos atingir a todos. E aí nós chegamos ao multiculturalismo, que é uma potência de análise das perspectivas culturais que surge a partir dos conflitos existentes entre as diversas culturas. E o multiculturalismo ele vai dizer e apontar a necessidade de entendermos as inter-relações das várias culturas existentes em um mesmo ambiente. Nós temos hoje algo que já não é de hoje, a globalização, mas talvez com o advento da internet, a rede mundial de computadores, a globalização tenha passado por outros processos. Então, quando nós olhamos para a globalização, esse processo multicultural se faz mais necessário, porque as fronteiras diminuem. Olha nós aqui. Eu falando daqui para vocês aí, sendo transmitido pela internet, pelo YouTube, por isso quer dizer, nós temos, as fronteiras acabaram, diminuíram. Então, quando nós temos uma ideia do multicultural, que é isso que nós estamos falando em multiculturalismo, e aqui, assim, tem outros aspectos, tipos de multiculturalismo, mas hoje o nosso viés é pensar o multiculturalismo de uma forma conceitual ampla, para pensarmos como eu trabalho o multiculturalismo na minha sala de aula, na minha escola. Esse é o nosso problema. Então, quando nós olhamos para essa questão multicultural, pressupomos que os grupos culturais diversos estariam interligados entre si. E nessa conexão, nós temos uma transformação e uma configuração ou uma reconfiguração da questão cultural. Então, esses grupos diferentes que se unem ao redor de uma mesma sociedade, uma sociedade globalizada, e vamos lembrar que globalização, desde que os portugueses aqui chegaram, nós já tivemos esse contato com outras culturas, nós ao mesmo tempo desenvolvemos uma outra cultura, essa junção de culturas promove uma cultura ampla, multicultural, que precisa ser pensada a partir desses encontros. Encontros que nem sempre são pacíficos, muitas vezes são conflituosos, muitas vezes são nos embates que essas culturas se colocam. Mas nós temos que pensar na influência aí do relativismo cultural, nesses questionamentos que nos fazem observar as culturas A, B ou C, e nós temos que, com isso, fugir da visão etnocêntrica, o etnocentrismo cultural, onde eu coloco a lente da minha cultura como se a minha cultura e tudo girasse ao redor do meu umbigo. Eu preciso entender que outras culturas têm configurações diferentes e por isso se colocam de formas diferentes. Então o que eu acho errado para um, de repente eles podem achar errado o que eu faço na minha cultura. Então não existe superior ou inferior, certo ou errado, se nós não levarmos em conta o contexto em que determinada manifestação cultural acontece e se aplica. E quando nós falamos em cultura, nós temos que lembrar qual é a essência dessa cultura. Como nós colocamos essa cultura? Aliás, como eu vou julgar a cultura do outro se não é aquela que eu vivo? Eu tenho como falar da cultura que eu vivo, da minha identidade cultural, daquilo que eu acredito e professo. Para o outro, eu estou simplesmente levantando ideias. Eu estou conjecturando a partir de algo que eu não vivencio, que eu não conheço e que eu não faço. Então, quando eu olho para o multiculturalismo nos temas contemporâneos transversais, nós estamos falando de uma estratégia política de reconhecimento e representação destas diversidades culturais. Eu não posso conceber cultura, multiculturalismo, contexto sociocultural,
se eu não levar em conta as lutas que existem entre os grupos culturalmente oprimidos. Vamos lembrar do nosso querido e saudoso Paulo Freire nas suas ideias de pedagogia do oprimido. Esse oprimido que não se reconhece enquanto ser, enquanto cidadão, ele se deixa oprimir. Ao passo que, com o tempo que ele aprende e vai desvelando essa ideia errônea de que eu sou menos ou eu sou oprimido porque eu não tenho condições de ser algo além, eu começo a buscar a minha autonomia. Mas é o próprio Paulo Freire que nos chama a atenção, que para que o oprimido se torne autônomo, ele tem que cuidar do oprimido interno, para que ele não repita aquilo que ele vivenciou. Fica aqui uma dica, Django Livre, aquele filme do Tarantino, um tempinho, prestem atenção no personagem do Samuel L. Jackson. E aí vocês vão entender essa questão. Ali ele é um capataz negro que oprime os demais escravos. Então ele, veja, né, ele teoricamente ele está autônomo da escravidão, mas ele não é nem pertencente aos senhores e nem pertencente aos escravos. Ele está num limbo, porque ele nega sua cultura, não consegue se organizar, não tratou do seu oprimido e por isso ele oprime também. E nisso ele se perde. Fica aí a dica para nós pensarmos. E pensarmos também que essa escola que eu construo hoje, a escola que eu quero, é o espaço privilegiado para o encontro dessas culturas. E é a partir desse encontro das culturas que nós podemos começar a desenvolver realmente essa perspectiva e esse olhar do relativismo cultural. O respeito ao outro, o conhecimento do outro, a alteridade e, quiçá, a empatia. Então a escola é o ambiente propício para isso. Mas quais são, então, os nossos desafios enquanto professores, enquanto escolas? Talvez o mais difícil e complexo para nós começarmos seja a desconstrução de verdades absolutas, de achar que o que eu sei, o que eu conheço, o que eu vivencio é a verdade absoluta. Nós temos que lembrar nesse ponto, quando falamos de uma perspectiva multicultural, que a verdade é relativa à cultura em que ela está inserida. A outra questão para nós vencermos isso, então, voltando às ideias de Paulo Freire, é o diálogo. Uma pedagogia dialógica, onde permita que cada um apresente, explique, explane a sua forma de ser, a sua forma de vivenciar, a sua forma de ser sua cultura. O diálogo é importante, senão não poderemos falar jamais de uma empatia se eu não tenho uma escuta empática. Outra questão importante, falar da aceitação, né, das diferenças que nós temos em várias realidades. É engraçado, né? Como Paulo Freire falava dos sonhos possíveis e as utopias, eu fico pensando o termo escola inclusiva. E aí entra a minha utopia, Robson. O dia que nós conseguirmos realmente superar essa ideia de diferenças e entendermos que todos merecem o seu lugar ao sol e o seu espaço na escola, esse termo inclusão, ele já estará intrinsecamente pensado e vivido por todos ali. Então, a verdadeira escola inclusiva não é aquela que pensa apenas pela deficiência ou pelas necessidades especiais, embora necessidades especiais eu acredito que todos tenhamos. Mas é aquela que pensa que, com as diferenças, eu posso conviver, respeitar e aprender. Fica então essa questão. Mas, quando nós falamos em estudos culturais, quando nós falamos em multiculturalismo, quando nós falamos em cultura, relativismo cultural, nós temos que tocar num ponto que é muito importante, aí fica um convite para vocês, professores. Nós, professores, precisamos nos preparar mais para discutirmos e aprendermos sobre cultura e sobre estudos culturais. Nesse sentido, nós temos alguns livros importantes da Vera Maria Candu e do Antônio Flávio Moreira, o livro Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, um livro maravilhoso do Tomás Tadeu da Silva, Stuart Hall e a Catherine Woodward, Identidade e Diferença, um livro delicioso de ler, gente. A questão, né, também do Tomás Tadeu, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, ele retoma essa necessidade de pensarmos o currículo e, ao mesmo tempo, ele já dá umas pistas aí. E temos também do Armand Matelart e Eric Nouveau, Introdução aos Estudos Culturais. Tem muita coisa, mas nós, professores, precisamos começar a buscar isso. Tudo bem, Robson, tudo bem, você está falando disso, mas como é que a gente pode fazer isso na prática numa escola? Bom, vamos lá, algumas dicas, né, algumas ideias. Primeiro, uma observação etnográfica.
A pesquisa etnográfica é uma pesquisa do ramo das ciências humanas e sociais, onde nós vamos ao ethos, ao local daquela etnia etnográfica, daquela cultura, daquele povo, e passamos a observar ali. Aí nós entramos com a observação participante. Digamos que eu vá a uma comunidade onde tem ali, de repente, uma festa do divino, não sei, onde nós tenhamos uma folia de reis, ou mesmo um mutirão para bater a laje. E ali nós vamos observar como se dá o trabalho e nós vamos participar. Então aí eu estou desenvolvendo também uma observação participativa. A etnografia é coletar essas informações. E aí entra o que eu falo, tirar as lentes. Nós temos que trocar aquela lente, que às vezes está suja, engordurada, embaçada, para nós identificarmos muitos olhares diferentes sobre a mesma realidade, às vezes. A forma de encarar o mundo é diferente em questão das culturas que ali estão. E pensar nas nossas aulas, em momentos de dinâmicas que busquem favorecer esse diálogo e esse pensamento dialético, onde um possa aprender com os outros. Vejam que aprender com a cultura do outro é realmente introjetar-se numa perspectiva multicultural que respeite o outro como ele é, na sua cultura e realmente com toda a sua riqueza, para que nós aprendamos cada vez mais a entender que a nossa cultura brasileira já é plural, nós somos um país multicultural e nós somos frutos de uma grande mestiçagem. Aliás, é por isso que o Brasil é essa delícia, com todos os seus problemas que temos, não vou dourar a pílula aqui, mas o brasileiro é esse ser maravilhoso. Por quê? Porque é fruto de toda essa mistura. Então, deixo aqui essas reflexões nesse nosso papo e quem sabe num outro momento nós possamos refletir um pouquinho mais sobre um assunto tão maravilhoso, tão gostoso, que é cultura e multiculturalismo. Um grande abraço e bom trabalho para vocês.